Ouçam bem este vídeo do Gomes Ferreira a explicar como a justiça está capturada pela corrupção e trabalha para os corruptos. E é preciso que os portugueses percebam que é urgente votar contra estes partidos que estão há mais de 10 anos na Assembleia da República, porque todos esses velhos partidos servem à corrupção. É preciso votar em partidos novos, que tenham ideias novas e que não tenham estes vícios velhos. E para isso é preciso também que as pessoas percebam que o voto serve para proteger o país dos partidos e não para proteger partidos. Nós não pertencemos a nenhum partido, nós pertencemos a Portugal e servimos para defender Portugal dos partidos. E quando eles se portam mal, temos que votar contra eles, seja aquilo que nós gostamos ou não gostamos. Não podemos ter como objetivo defender os partidos, mas sempre e sempre defender o país dos partidos. Sentados no Parlamento estão deputados que são juristas, que são advogados, que trabalham nos escritórios de advogados, que por sua vez influenciam a feitura das leis e que fazem uma luta de morte contra o crime de enriquecimento ilícito, ou a figura do enriquecimento ilícito, e a questão da delação premiada. Porquê? Porque eles não querem que isto apareça na lei, porque sabem que eles ganham a sua vida de forma milionária a defender quem faz este tipo de crimes. Isto é tão óbvio. O cargo de juiz e de juiz de pronúncia, que tem que fazer uma instrução e depois a pronúncia ou não, esse papel devia ser sempre o de tentar perseguir o crime económico e os seus autores. Sempre pensei que esta seria a lógica de um sistema judicial. E o que nós verificamos é que aquele juiz de instrução fez exatamente o papel de advogado de defesa dos arguidos e não o papel de quem quer perseguir o crime e o criminoso. Foi exatamente o contrário, é uma inversão de papéis. E ele argumenta tecnicamente, ou aparentemente argumenta tecnicamente, com todos os crimes, ou quase todos, mais de 90%, para dizer ou não se verificaram, ou não há prova, ou já prescreveram, portanto o não está sempre ali, mas depois é forçado a reconhecer que José Sócrates é corrupto, porque mercadejou o seu próprio cargo de primeiro-ministro. E, portanto, a argumentação que usa para dizer não está provado que o dinheiro que veio de Ricardo Salgado passou por Bataglia, foi para as contas de José Barroca Santos Silva e chegou a José Sócrates. Não, mas isso não se pode imputar em nenhum crime de corrupção. Então foi de quê? É a pergunta que todos os portugueses fazem, estupefactos perante este apagar, esta esponja completa. Portanto, aquilo que parece uma fundamentação segura e razoável, na verdade esbarra com aquilo que ele teve que reconhecer, que foi, não, o senhor era corrupto, vendeu o seu cargo e acabou por se deixar corromper, e tanto assim é que os crimes de corrupção estão na sustentação dos crimes de branqueamento e ele vai ser julgado por isso. Portanto, não há sustentação naquilo que o juiz disse. E ele enganou-se, ou deliberadamente, ou quis nos enganar a todos, na questão fiscal. Porque, se me permites, ele disse, em tom irónico, jocoso, que ele nunca podia ser chamado a ir preencher uma declaração fiscal para regularizar o dinheiro que usufruiu, porque isso não estava previsto nem sequer nas declarações. Mas este senhor juiz está a brincar connosco. Porque a Lei Geral Tributária, artigo 10º, diz, então se ele beneficiou do dinheiro, não há os pressupostos da norma de incidência. E para pagar não se tem que dizer que ele usou uma artimanha para esconder esse rendimento através da fraude fiscal. Este juiz, afinal, tanta competência técnica, na verdade, ou se enganou ou nos quis enganar omitindo. Gomes Ferreira diz que Ivo Rosa não estava ali para defender a justiça, nem os colegas que fizeram o processo. Parecia mais que estava lá para defender os arguidos. Inclusivamente, quando falava contra a justiça, falava com um tom jocoso, imperioso e alto som, mas depois, quando tinha que reconhecer algum crime do Sócrates, já usava um tom muito baixinho e discreto. O tom de toda a primeira parte, ou de 90% da comunicação do juiz, é de facto um tom imperioso e até jocoso, a usar expressões como imaginação sem limites por parte da acusação e fantasia. E depois, quando chega à parte em que tem que reconhecer que José Sócrates mercadejou o seu lugar, vendeu-se, é isto que o juiz diz, ele usa um tom muito baixinho e pouco enfático. Porquê?
Também queria deixar cair esses, se calhar pensou duas vezes na sua carreira de juiz e na supervisão que um Conselho Superior de Magistratura ou outro órgão lhe fizesse. Se calhar pensou nisso e pensou, não, apagar isto tudo é demais, eu tenho que me conter. No social, porque as pessoas já perceberam que o regime é muito concreto, e eu vou já dizer quem é o regime. O regime não quer punir esta gente. Porquê é que não quer punir esta gente? Porque a repetição destes casos de corrupção é mais fácil ainda neste momento do que era quando ele praticou os atos. É mais fácil ainda. Porquê? Soube-se ontem, através desta decisão instrutória, que o Tribunal Constitucional, há pouco tempo, e fez uma interpretação sobre um caso em concreto em que reduziu objetivamente o tempo de prescrição dos crimes de corrupção ativa e passiva. Porquê, senhores juízes do Tribunal Constitucional? Porquê? Porquê é que reduziram? Em vez de aumentarem. E há outra coisa, os titulares do regime são os deputados do nosso país que estão sentados no Parlamento, em que, por exemplo, na Comissão de Obras Públicas estão sentadas pessoas que são ou donos ou familiares de donos de empresas de construção. Sentados no Parlamento estão deputados que são juristas, que são advogados, que trabalham nos escritórios de advogados, que por sua vez influenciam a feitura das leis e que fazem uma luta de morte contra o crime de enriquecimento ilícito, ou a figura do enriquecimento ilícito, e a questão da delação premiada. Porquê? Porque eles não querem que isto apareça na lei, porque sabem que eles ganham a sua vida de forma milionária a defender quem faz este tipo de crimes. Já várias vezes Paulo Moraes também informou sobre isto. O que é que acontece? Os advogados que estão no Parlamento a fingir que são deputados que representam o nosso direito e o nosso interesse, estão na realidade a garantir que os corruptos e os atos de corrupção feitos contra o país consigam safar-se sempre na justiça. Existe toda uma montagem de processos que permite que a corrupção vença sempre e os portugueses percam sempre. Portanto, estes advogados criam as leis e nessas leis deixam sempre uma falha qualquer, aquelas que passam, claro, porque a maioria chumba, mas aquelas que passam contra a corrupção têm sempre uma falha qualquer que só o advogado é que a conhece. E o que é que acontece? Quando o processo vai para tribunal, os corruptos já sabem que aquele advogado que fez aquela lei sabe que ele tem um sítio em que conseguirá ou anular as provas, ou anular o julgamento, ou anular aquilo que for preciso para que ele saia impune. Isto acontece há 40 anos, somos um país desgraçado pela corrupção. As pessoas têm que perceber uma coisa, eles não saem de lá sozinhos, nem por violência, nem por ataques militares. Em democracia, os corruptos saem do poder através do voto. Quando os portugueses todos se unirem e votarem contra os partidos que estão na Assembleia da República a pactuar com tudo isto e a levar a cabo isto, porque uns pactuam, outros agem, aqueles que têm mais poder são os que agem, os que estão lá sentados a receber subsídios e outras coisas pactuam. As pessoas têm que perceber isto. Todos os partidos que estão há mais de 10 anos ali já estão dentro deste regime e dentro destes vícios. E é preciso que as pessoas percebam isto e votem num partido que os tire de lá.